Encerrando uma semana em que houve desentendimentos entre parlamentares e as Forças Armadas, o presidente do Senado e do Congresso defendeu a independência harmoniosa entre os poderes. Em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira, Rodrigo Pacheco falou que o Estado de Direito e a democracia são inegociáveis. E quero aqui afirmar a independência do Parlamento brasileiro. A independência do Congresso Nacional, composto por suas duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que não admitirá qualquer atentado a esta sua independência e, sobretudo, as prerrogativas dos parlamentares, de palavras, opiniões e votos, que naturalmente devem ser resguardados numa democracia. Todo aquele que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo, que será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação e como alguém privado de algo muito importante para os brasileiros e para o Brasil, que é o patriotismo. Pacheco comentou também sobre a forma de votação e apuração nas próximas eleições. O presidente Jair Bolsonaro vem declarando que houve fraudes em eleições sem voto impresso. Eu confio na justiça eleitoral brasileira, não acredito que tenha havido fraudes e não acredito que o sistema esteja suscetível a fraudes no ano de 2022. E o formato dessas eleições, que é algo que se discute muito hoje na sociedade, e se discute na sociedade isso deve ser respeitado sobre a manutenção do formato atual ou o estabelecimento de uma nova tecnologia, através de voto impresso auditável, essa é uma discussão que haverá de se ter com todos os personagens da República, e é normal e fundamental que todos participem com as suas opiniões sobre esta ideia, sem ataque a pessoas, mas a ideias. Essa definição não será feita pelo Poder Executivo, não será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, será feita pelo Congresso Nacional através de uma proposta de emenda à Constituição que está debatida na Câmara dos Deputados. E a decisão que houver por parte do Congresso Nacional, primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, haverá de ser respeitada por todos os poderes e todas as instituições no Brasil. Tudo quanto houver de especulações em relação a algum retrocesso à democracia, como a frustração das eleições próximas, vindouras do ano de 2022, é algo com o que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia evidentemente. Nós não admitiremos qualquer tipo de retrocesso nesse sentido. Isso decorre não da vontade do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara, ou do Congresso, ou do presidente da República, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Isso advém da Constituição Federal à qual nós devemos obediência. O presidente do Senado falou ainda sobre a conversa que teve com o ministro da Defesa, general Braga Neto, para esclarecer desentendimentos após declarações do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, sobre envolvimento de militares em corrupção. Pacheco comentou também entrevista do comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, sobre esse caso. A nota das Forças Armadas partiu de uma premissa equivocada de que teria havido, por parte do senador Omar Aziz, presidente da CPI, uma agressão generalizada às Forças Armadas. O próprio senador Omar Aziz, no próprio plenário do Senado Federal, destacou que não houve a intenção de sua parte de ofender as Forças Armadas e que teria feito, inclusive, uma retificação na própria CPI por ocasião da fala. Outros senadores também fizeram esse esclarecimento. Então, o que eu fiz no contato com o ministro da Defesa, Braga Neto, e com o comandante-geral do Exército, foi justamente esclarecer isso. Não é a minha intenção acirrar ânimos. Obviamente que não se pode confundir ponderação, bom senso, responsabilidade com inércia. Eu preciso agir, como de fato agi. Eu procurei as duas partes e busquei conciliar, e isso ficou devidamente esclarecido. Então eu considero que fomos bem-sucedidos nesse método de pacificação entre as Forças Armadas e o Senado, num episódio que já está, para ambos os lados, devidamente superado. Talvez tenha nos faltado o tratamento e ter procurado o comandante da Aeronáutica também. Assim o farei também para colher dele esse sentimento de que esse assunto está encerrado.